Olha só, gente, vamos falar sobre a Semana Nacional do Trânsito. A Semana Nacional do Trânsito que começou no último sábado, dia 18, e vai até amanhã, dia 25. Aí um dos momentos mais importantes dessa semana foi a resolução do Conselho Nacional de Trânsito, que vai detalhar o Plano Nacional de Redução de Mortes e Lesões no Trânsito. A gente fala mais sobre esse assunto com o professor José Leles de Souza. Ele é doutor em Engenharia de Transporte pela USP São Carlos, mestre em Transporte pela Universidade de Brasília, presidente do Instituto de Certificação e Estudos de Trânsito e Transportes e conselheiro estadual de trânsito. Professor Leles, uma grande autoridade no assunto, para trazer detalhes para a gente sobre essa resolução. Na prática, o que vai mudar, professor? Muito bom dia, obrigada por ter aceito o nosso convite. Bom dia, Márcia, bom dia a todos. Na prática, Márcia, o que vai acontecer é o seguinte: nós temos pela primeira vez um plano bastante detalhado pelo Conselho Nacional de Trânsito de como desenvolver ações nos estados e municípios de forma a concretizar a proposta da Lei 13.614, que é de 2018, para reduzir o índice de mortes e de lesões no trânsito em 50% nos próximos 10 anos. Então, você tem aí um conjunto de ações definida em 6 pilares, que é da área de segurança, da área de vias, da área de veículos, na área de educação, também no atendimento a vítimas e na questão da fiscalização. E esses pilares estão detalhados para que, então, haja as ações e a gente possa alcançar esse objetivo. Mas, professor, talvez eu esteja equivocada, corrija-me se eu estiver equivocada. A gente já não fala dessa redução desde... acho que 2010, 2011, já não tinha uma expectativa de alcançar esses objetivos? É verdade. Em 2011, a ONU lançou a Década Mundial para fazer esse mesmo tipo de redução em 10 anos. E o Brasil foi signatário do procedimento da ONU. Mas a gente não conseguiu colocar em prática, embora houvesse um plano, uma proposta, colocar em prática dentro de estados e municípios as propostas anteriores. Então, quando foi em 2018, o Congresso estendeu esse prazo por mais 10 anos, por meio da Lei 13.614, mas delineou quem eram os responsáveis efetivamente pela organização dessa proposta, desse planejamento. E é isso que ocorreu nos últimos 2 anos. O CONTRAN, junto com os conselhos estaduais de trânsito, a Polícia Rodoviária Federal e as demais instituições do Sistema Nacional de Trânsito, ele conseguiu organizar, e com a participação da sociedade também, essa proposta que ele lançou na Resolução 870, agora na Semana Nacional do Trânsito, para ver se desta vez a gente consegue efetivamente sair do papel, né? Agora, tudo passa pela educação no trânsito, né? Isso não tenha dúvida. E a gente observa que, do ponto de vista da educação para o trânsito, ainda falta muita coisa a ser feita. Nesse sentido, eu gostaria até de, primeiro, parabenizar, né, o Grupo ND, nessa parceria fantástica que a gente tem visto junto com a Fiesc, com o movimento Santa Catarina Não Pode Parar. E não pode mesmo. Né? A gente lembra desse momento agora exatamente porque vocês estão na etapa da educação para o trânsito, que é talvez a etapa que mais o país esteja necessitando, né? E a gente sabe que, infelizmente, desde quando o código foi publicado, apesar dele propor no artigo 76 a educação para o trânsito em todos os níveis escolares, um conjunto de campanhas educativas a serem feitas, isso não ocorreu de fato, né? Ocorreu de maneira muito espaçada e com raras exceções. E o senhor acha que é pela falta de educação que a gente está no topo das estatísticas? Porque, infelizmente, Santa Catarina está no topo das estatísticas do número de acidentes e, o que é mais triste, do número de mortes. Eu não tenho dúvida, Márcia, porque todas as demais ações, sejam elas na área veicular, na área de vias, na área de fiscalização, elas funcionam para nós como uma espécie de remédio ou de medicação no caso de uma doença. No nosso caso da doença, são sinistros de trânsito. Nós temos condições, por esses caminhos, de minimizar os impactos, mas não de resolvê-los. A única forma de resolver é o processo educacional, é as pessoas tornarem mais conscientes do papel delas dentro do sistema de trânsito. E aí vai o pedestre, vai o ciclista, vai o motociclista, vai o motorista, todos os usuários, de uma forma geral, e os gestores, né, também. Cada um cumprindo o seu papel, nós vamos conseguir solucionar o problema, e não apenas minimizar ele. Para fechar, qual é a mensagem que o senhor gostaria de deixar nessa Semana Nacional do Trânsito? Começou no dia 18, termina amanhã. Qual é a mensagem que deve ficar?
E a mensagem que eu gostaria de deixar é que a gente possa se unir todos nesse procedimento de educação. E aí é um bom momento para a gente engajar essa campanha, esse trabalho sendo feito pelo Grupo ND e a Fiesc, as rodovias federais que passam pelo estado de Santa Catarina, elas são fundamentais para o estado e elas são também fontes de grandes volumes de sinistros, de acidentes, né, como já conhecemos essa terminologia, e eu acredito que se a sociedade engajar nessa ideia, nós vamos poder obter grandes resultados para o estado de Santa Catarina, engajando no processo de educação para o trânsito. Tomara. Professor José Leles de Souza, muito obrigada pela sua presença hoje aqui com a gente. Um ótimo dia, um ótimo final de semana. Até uma próxima oportunidade. Obrigado a vocês, estamos aí à disposição. Valeu, obrigada, professor. Bom, né, gente?